pessoal, muito bom estar aqui de novo com vocês e na segunda noite da nossa Semana Santa, né? É muito bom, eu quero deixar uma boa noite especial para o pessoal que está aí ao vivo no Face, que a gente está retransmitindo tudo o que acontece aqui no nosso Zoom, na nossa Semana Santa, a gente está retransmitindo no Face. Boa noite para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, aqui do Zoom e do pessoal do Face também. Você achou que era só por aqui, pelo Face? Nada, vai depois para o YouTube também. Gente, olha, é muito bom. Eu não sei se vocês ficam na mesma ansiedade que eu, mas eu fico esperando o dia inteiro chegar o horário da nossa programação aqui, porque está muito especial. Ontem a gente já teve um estudo maravilhoso com o nosso irmão e amigo Ricardo. Ele ontem já deu uma aula perfeita para a gente, e hoje nós vamos ter aula de novo aqui com ele. E também os louvores, né, gente? Hoje a gente já tem um convidado especial também aqui para participar com a gente. Vai estar, daqui a pouquinho, ele vai estar trazendo um louvor especial para nós. Mas agora, nesse momento, eu quero te dar a chance, a oportunidade de você fazer o seu pedido de oração. Coloca aí, o pessoal que está no Face pode colocar aí no chat o seu pedido de oração ou o seu agradecimento. Então, eu vou chamar a nossa diretora jovem do Jardim Vitória, Karine, que é quem está comandando todo mundo aqui, para ela estar fazendo a nossa oração. Karine? Vamos abaixar nossas frontes e vamos falar com Deus. Querido Deus, Criador dos céus e da terra, Senhor, primeiramente eu venho aqui agradecer por essa Semana Santa. Hoje estamos na segunda noite. Senhor, eu entrego essa Semana Santa em Tuas mãos, para que o Senhor possa fazer do que o Senhor quiser dela, que cumpra-se a Sua vontade aqui, Deus. Pai, eu entrego nas Tuas mãos também a família da Adriana, que o Senhor venha abençoar grandemente, por a família dela estar se disponibilizando a fazer essa Semana Santa, Senhor. Abençoe o Lucas, o Isaac, toda a equipe da Adriana que está nos ajudando, Senhor. Abençoe a cada pessoa que já entrou no Zoom. Abençoe o pessoal que está assistindo pelo Facebook, Deus. Abençoe a todos, Pai, grandemente. Possamos sair daqui, Pai, preenchidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Abençoe o Ricardo, que irá passar a mensagem hoje, Pai. Que o Espírito Santo possa usar ele, Pai. Que possamos sair daqui renovados, restituídos, Senhor. Todos os pedidos e agradecimentos que aqui foram colocados, Pai, eu entrego em Tuas mãos, para que o Senhor possa fazer do melhor deles, Pai. É tudo isso que eu lhe peço, tudo isso que eu lhe agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos nós. No chat tem uma mensagem aqui colocada assim, ó. Quero agradecer o cuidado de Deus e pedir sabedoria para lidar com tudo que está acontecendo no Brasil. É da família Mesquita, é do Henrique. Gente, então, ó, que a gente possa continuar orando, sempre buscando, pedindo para Deus nos dar sabedoria de como lidar com tudo isso, né? E para dar continuidade à nossa programação, que a gente não pode perder muito tempo, nós vamos fazer o sorteio. A nossa irmã Nanda vai estar aqui compartilhando a tela agora, os nomes. Gente, ó, tanto o pessoal do Face quanto o pessoal aqui do Zoom está participando do sorteio, hein? A gente coloca o nome de todo mundo, tudo bonitinho para ter o sorteio, tá bom? Olha lá, ela já está compartilhando. Ó, vê bem, ó, tá o nome de todos. Todos que entraram pelo Face estão pelo Face e todos que estão aqui pelo Zoom também participando. A gente coloca o nome de todo mundo e vamos sortear, Nanda? Vamos ver quem vai ser o ganhador de hoje. Ah, o vencedor foi o Flávio, olha só! Parabéns, Flávio, o ganhador da nossa segunda noite hoje, da Semana Santa, é o Flávio, olha lá, ele já está dando todo feliz, está dando um tchau para a gente, Flávio. Logo, logo a gente entra em contato com você para poder te entregar o prêmio, tá bom? E agora, gente, vamos louvar? Vamos? Vamos chamar aquele convidado especial que eu falei que ia estar aqui com a gente hoje? É o Anderson, ele já está aí faz tempo, esperando só o momento dele participar aqui com a gente. Anderson?
Estou aqui. Tudo bom, abençoado? Boa noite. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, viu? Boa noite, graça e paz. É um prazer sempre. Estou aí disposto a sempre servir. Amém. Ô, Anderson, fala um pouquinho sobre você, porque a gente tem um pessoal que está aqui e tem um pessoal que está no Face. Aí tem muitos que pode ser que ainda não te conheçam, tudo. Você não quer falar um pouquinho de você para nós? Sim, com certeza. Eu sou o Anderson Santos, tá? Sou cantor, tenho alguns trabalhos aí gravados. Desde 2009, na verdade, a gente está na estrada com um trabalho musical, né? Minhas músicas estão no YouTube, no Spotify, você pode procurar aí, vocês vão encontrar, tá bom? O meu nome é um pouco diferente, é Anderson com 2 S's, né? Sou casado, tenho uma esposa maravilhosa e uma filha linda e sou um servo de Deus, gosto de sempre me dispor a ser usado em todos os momentos. Amém. Você é de Sumaré, não é? Isso, eu sou natural de Sergipe, mas atualmente eu moro em Sumaré, interior de São Paulo. Você já teve participação até na Novo Tempo, você já foi, participou lá também, né? Isso, eu participei lá com... Minha música está na playlist da Rádio Novo Tempo, aqui de Campinas e em Jacareí, no Sonatela da TV Novo Tempo. Sim. Anderson, fica à vontade, agora é o seu momento de trazer o louvor, para a gente estar junto com você adorando a Deus. Amém. Essa música eu canto com o meu amigo, que é o Fábio, é o meu violinista, e ele sempre me acompanha, então essa música eu vou cantar com ele. A gente já gravou à tarde e agora eu vou compartilhar com vocês esse louvor. Vamos adorar o Eterno juntos. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. E Ele vem me buscar, e com Ele no lar uma parte na glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, e até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou
chamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Amém. Esse é um verdadeiro clássico da música evangélica, né, Anderson? Com certeza. Muito bom. Anderson, eu quero te convidar a você ficar mais um pouco aí com a gente. Fica aqui no finalzinho, você volta com a gente novamente para trazer outro louvor, tá bom? Sim. Acompanha aí com a gente. Agora nós vamos para o segundo episódio já da nossa série que nós estamos passando. Vamos acompanhar agora, gente? É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. Porque Deus nunca desistiu de mim. Ele sempre me amou. Eu vivia em La Paz, eu ainda era jovem e eu tinha uma esposa a qual eu amava muito, amava mesmo. E com essa esposa eu tive 3 filhos. E nessa época, quando já tínhamos os filhos, ela me traiu. Porque eu só trabalhava. Eu pensei que o dinheiro supriria o amor. Nesse tempo, meu irmão vivia em São Paulo. E nos comunicamos. Ele aqui em São Paulo me disse: meu irmão, tá tudo bem? E eu lhe disse: não tá nada bem. Puxa, então vem imediatamente para cá, traz a tua família, aqui vai melhorar, porque o ideal é estar bem com a família. E assim terminei juntando dinheiro e fui para lá e pensei: vou buscar a minha esposa e os meus filhos, e os trouxe para São Paulo. E assim, nesse plano eu fiquei, consegui uma casa, abrimos uma oficina e trabalhávamos juntos. E o que aconteceu? Outra vez ela me traiu. Aí acabou. Realmente eu não podia aceitar isso. Não aceitava mesmo. E aí eu novamente entrei no vício. E esse vício me derrubou totalmente. Finalmente eu comprei um teclado. Já era tanto o sofrimento que eu agarrava o teclado, tocava, e um dia o meu irmão me disse: nossa, como você toca lindo, Deus está te chamando. Não sei, e aí ele me falou muitas coisas e eu lhe disse: tá bom, irmão, eu aceito. E aceitei. E eu pensei que nesse período que eu frequentei a igreja Assembleia de Deus, eu era capaz de dar um estudo bíblico. E um dia, por acaso, por coisas de trabalho, eu me encontrei com uma adventista. E ela me perguntou: você é cristão? E eu disse: sim, sou cristão. Poderíamos estudar a Bíblia? Sim, podemos estudar, eu te dou estudos, eu disse. E chegou o dia do estudo com aquela senhora. Então, irmão, vamos começar? Tá, sobre o amor de Deus. Eu abri a Bíblia e disse que Cristo morreu por nós crucificado, que Deus nos ama tanto, e também diz neste lugar textos que ela me mostrou que eu li que não havia lido até aquele momento. E abriu meus olhos. Esse dia a venda dos meus olhos caiu. Aí eu lhe perguntei, pois ainda não havia perguntado, de que igreja ela era, onde era a sua igreja. Quando cheguei lá, amigo, nossa, que surpresa eu levei. Todos os irmãos saíram, me abraçaram, me cumprimentaram, e outro, como um conhecido, como se por anos eu pertencesse a essa igreja. Eu quero me batizar. Eu quero pertencer a esta igreja. Querido amigo, querido irmão, o que você faz neste mundo, o mundo te julga.
o mundo não te perdoa. Mas, se você pecou e pede perdão, Deus te perdoa. Você quer isso também? Então aceite a Cristo. Já é hora. Não há tempo a perder, porque o tempo é curto. Amém. Lindo testemunho, né, gente? Muito lindo isso. Ó, agora a gente vai para a música tema. Logo depois, o nosso professor e amigo vai estar aí entrando já com a oportunidade para estar dando mais uma aula para nós hoje. E antes disso, deixa eu só dar uma recordada em vocês, dar um aviso para vocês. Assim que a gente terminar a nossa Semana Santa aqui pelo Zoom e pelo Face, nós vamos começar uma semana também no YouTube. Vai estar indo todos os dias para edição, tudo que a gente fizer aqui. E logo em seguida a gente vai fazer mais uma semana pelo YouTube, passando tudo que a gente está fazendo, hein, gente? Então, ó, vai ser massa, vai ser muito bom. Vamos para a nossa música tema? Em meu lugar, me
Boa noite a todos vocês, meus amigos, meus irmãos. Estamos começando aqui a nossa participação, entretanto, o culto já começou. Gente, hoje eu trabalhei e boa noite a todos, Marquinho, o pessoal todo aqui. Deixa eu ver quem é que está aqui na sala. Aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu chegar a ver aqui. Anderson, Adriana, Érica, Esmeralda, família Mesquita, Flávio, Isaac Dornelas, Gessilane, Karine, Kleber, Lucas Toscani, Marquinhos, Socorro, Suelen e todos os nossos irmãos que estão aí no Facebook ou no YouTube. Que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês. Muito bem, gente, olha, para mim chegar hoje foi muito difícil, porque caiu o mundo de chuva na Zona Leste. E eu estava no centro da cidade até 10 para 6 da tarde, e eu pensei, lá no centro da cidade não tinha chuva nenhuma, nada de chuva. E eu pensei assim, coloco minha capa ou não coloco minha capa? Coloco ou não coloco? Coloco ou não coloco? Eu venho de moto, né? Então, quando eu cheguei na Radial, eu levei uma saraivada de água que veio de uma poça da outra pista no meu capacete, o sinal, coloca a capa. E aí eu parei no posto de gasolina, coloquei a minha capa. Irmãos, incrível. Quando eu saí com a moto, eu não andei 30 segundos com a moto, desabou o mundo em água ali, e eu dei graças a Deus porque eu coloquei a minha capa e não ia ter que parar de novo no meio da chuva. Entretanto, quando eu cheguei ali na região da Vila Matilde, ali tem um rio ali, aquela avenida que a gente aqui conhece como Gamelinha, ela tem outro nome, né? Mas o nome que a gente conhece é como Gamelinha. Estava alagada a Radial Leste. Então, de moto, eu já tive que transgredir a lei para entrar numa contramão, infelizmente, porque não tinha retorno. E aí eu voltei, consegui um caminho, sair lá pela Valdemar Carlos Pereira, aí eu cheguei aqui na minha casa. Exatamente às 7h01. Cheguei um pouco atrasado, mas eu tenho certeza que Deus ele vai ser honrado com a nossa presença, porque nesta semana, é uma semana onde nós praticamos a equipe do discipulado. Jesus Cristo tem uma equipe aqui que está trabalhando para que a gente possa, em nome do Senhor Jesus, nós possamos estar aprendendo dele e também entendendo o que ele tem para nossas vidas nesse período de restauração. Meus irmãos, minhas irmãs queridas, veja, o assunto que eu penso que é super importante para nós falarmos hoje, primeiro eu tenho que falar uma coisa muito séria com vocês. Em nome de Jesus, peça a Deus agora para apagar da sua mente as suas preocupações, as suas atividades do dia seguinte, as notícias ruins que você recebeu hoje, em nome de Jesus. Vamos pedir a Deus para que Ele retire de nós agora tudo que vai chamar a nossa atenção além da Bíblia. A Bíblia é a palavra do Senhor, ela precisa ser a fonte principal do que nós temos hoje a estudar. Eu sei que você leva uma vida atribulada, uma vida de dificuldades. Eu também levo. O inimigo de Deus, ele não está deixando ninguém em paz. Cada dia que passa, nós temos muitos mais motivos, até para desanimar, de lutar pela vida. Afinal de contas, são muitas tentações, são muitas provações, são muitas dificuldades pelas quais nós passamos. Porém agora, em nome de Jesus, em nome do nosso Salvador, em nome do nosso Restaurador, vamos agora ficar todos em comunhão com Deus, para que Ele possa restaurar a nossa vida para o plano que Ele teve em nós estarmos nessa noite aqui. Para isso, eu quero
deixar claro para vocês a seguinte situação. Deus, ele costuma nos surpreender. Deus, ele costuma surpreender a cada um de nós. Entretanto, nós precisamos deixar ele nos surpreender hoje. Nós temos que deixar Jesus nos surpreender hoje. Então, como que Deus ele vai te restaurar nessa noite? Eu não sei que tipo de restauração que cada um de vocês precisa. Nós temos famílias diferentes, experiências diferentes de vida, histórias diferentes de vida. E Deus ele tem um projeto, um plano de restauração na vida dos teus filhos. Honestamente falando, eu nem gostaria de ter o poder de saber como é que você precisa ser restaurado nessa noite. Afinal de contas, se eu soubesse, se eu tivesse esse poder, talvez ficaria muito fácil você falar assim, poxa, o Ricardo sabe, o Ricardo não sabe de nada, o Ricardo precisa de restauração também. Então veja, nós vivemos num mundo que nos avalia pelo nosso currículo. Você, quando vai conseguir um emprego, você é avaliado pelo seu potencial acadêmico. Se você tiver um currículo com uma boa experiência, as pessoas, mesmo não te conhecendo, elas pegam um pedaço de papel e elas olham para aquele papel e elas julgam a história da sua vida por um papel. Esse mundo, ele pode realmente fazer a gente ser julgado pela aparência. Nós julgamos as pessoas pela aparência. Entretanto, a figueira sem frutos, ela vai trazer para nós grandes exemplos de como Deus ele vai nos restaurar. Veja, você já reparou que nós precisamos mostrar para os outros o nosso potencial o tempo todo? Quando você olha no espelho, quando eu olho no espelho, eu tento fazer o quê? Arrumar a minha barba, pentear o meu cabelo, exatamente porque eu tenho que vender a minha imagem. A gente entende que esse mundo é tão competitivo que as pessoas, elas vendem a sua imagem o tempo todo. Eu vendo a minha imagem. E quando as pessoas olham para mim, olham para você, elas mesmo não conhecendo a nós, elas traçam um perfil em poucos segundos de quem nós somos. Entretanto, as aparências elas podem enganar. Você e eu podemos ser mal interpretados em muitos momentos. Eu não sei de quantos de vocês já viram um programa não tem no Brasil, mas no YouTube nós encontramos vários vídeos de cantores que fazendo as suas apresentações para um grupo de jurados que vão avaliar a pessoa, e geralmente as pessoas começam a ser julgadas quando elas chegam no palco. Quando elas entram no palco, os jurados eles já traçam ali uma análise perfilando esse serve, esse não serve. E esse programa, ele certa vez foi palco de uma espécie, é um show de talentos, e esses são os 3 jurados principais. Existem 3 juízes que eles vão votar e vão decidir quais são as apresentações que seguirão para a próxima fase. Entretanto, o mais odiado de todos acaba sendo o Simon, porque o Simon é extremamente exigente. Ele, quando as pessoas chegam, ele fica com um semblante focado e, em muitos momentos, ele está pronto para criticar e humilhar qualquer apresentação que não o agrade. Em muitos momentos, ele não está interessado em falar coisas boas. Na verdade, no mundo, é assim que as pessoas reagem conosco também. A história do Susan Boyle, eu acho que vocês já acompanharam, ficou muito conhecida de todos. Algum tempo atrás, essa mulher, uma escocesa, que na época ela tinha 47 anos, uma mulher do interior da Escócia, uma mulher que passou a maior parte do seu tempo cuidando dos seus pais, e ela não teve muitas, ela tinha até algumas dificuldades na escola, quando ela sempre era uma das últimas pessoas
a conseguir acompanhar a matéria do professor. A sua própria família achava ela muito desajeitada. Quando ela chega no palco, ela se veste exatamente como ela é. Ela não se fantasiou, ela não se produziu. Ela não teve nenhuma preocupação de mostrar para as pessoas quem ela não era. Entretanto, quando ela entrou no palco, ela começou a dizer que ela tinha um sonho de se tornar uma cantora muito famosa e profissional. E ela dizia isso de uma forma muito espontânea e muito ingênua. Entretanto, o próprio público já olhou para Susan Boyle, olhou o seu estilo, olhou o seu jeito de ser, e o público já começou a falar de se comportar de uma forma irônica, e ela virou tema de muita chacota. A ingenuidade dela fez com que o público achasse que ela era uma pessoa incapaz. Entretanto, a Susan Boyle, quando ela começou a cantar, veja, ela começou a cantar uma música que eu, como professor de história, eu não só amo a música que ela cantou, porque eu entendo o contexto da música que ela cantou. Talvez vocês aqui, por serem adventistas, vocês não estão muito acostumados a assistir filmes. Entretanto, ela cantou um tema de uma música, tema de um filme chamado Os Miseráveis. O livro, e que, na verdade, o filme Os Miseráveis foi baseado em um livro que foi escrito no século XIX, chamado Os Miseráveis. E a palavra está no plural de uma forma proposital. A palavra está chamando Os Miseráveis porque o livro ele vai falar sobre uma série de histórias de vidas de pessoas que se tornaram miseráveis por causa da Revolução Industrial. E aí, então, dentro do contexto do filme de Os Miseráveis, eu percebo que, muitas vezes, as pessoas mais miseráveis não são as mais pobres. As mais miseráveis não são as pessoas mais iletradas, não são as pessoas mais rejeitadas. As pessoas que acabam sendo mais miseráveis são as pessoas que causam a miséria. São as pessoas que levam os outros à miséria, porque isso demonstra que o coração delas é um coração miserável. Uma pessoa que leva o ser humano ao sofrimento, alguém que leva o ser humano à fome, às dificuldades, a ser vista de uma forma, a ser tida como uma pessoa que não tem o perfil da nossa sociedade, isso causa um sofrimento. Entretanto, o causador do sofrimento, mal sabe ele, que ele pode estar vestindo uma roupa bonita, mas Deus conhece o interior dessa pessoa. Veja, eu gostaria muito de colocar aqui para vocês a música que a Susan Boyle cantou. E aí nós vamos ver como que essa moça, que foi menosprezada, como que ela surpreendeu o mundo todo. Meus irmãos, eu amo história, porque essa mulher, ela está falando de um contexto após a Revolução Francesa. A história do mundo diz que a Revolução Francesa, ela foi um sonho ocasionado por muitas pessoas no passado e muitos daqueles que queriam ter liberdade religiosa. Porque a igreja da época da era medieval, ela perseguia os sonhos das pessoas. A igreja da era medieval, ela era muito rica, ostentava poder e riquezas e ostentava ali luxo. E ela dizia que ela era a única que tinha a verdade. Entretanto, ela perseguiu muitas pessoas. E durante o período dessa igreja, surgiu vários grupos de pensadores. E muitos desses pensadores foram os reformadores protestantes, que motivaram as pessoas a fazerem uma revolução política e social e religiosa também. Entretanto, com essa modificação, depois da Revolução Francesa, que foi feita com muita inspiração na Reforma Protestante, porque prometeu reformar a fé, prometeu reformar a verdade de Cristo, restaurar a verdade bíblica.
Entretanto, quando essas pessoas assumiram o poder, essas pessoas continuaram nas injustiças. E por isso que a Susan Boyle dizia: eu sonhei que tudo daria certo. Eu sonhei que seria diferente. Entretanto, o meu sonho se desfez, porque a minha esperança se foi. Quando essas pessoas que trouxeram para mim a esperança, foram eles que me ocasionaram o desespero. E a Susan Boyle está falando de uma vida no século XIX, de pessoas que se tornaram miseráveis porque acreditaram numa figueira que não dava fruto. Veja, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na sua casa, no livro de Marcos, no capítulo 11. Hoje eu estou aqui fora da minha mesa, minha esposa está na sala com a minha filha, eu tive que ficar no meu quarto, e eu não tenho um lugar apropriado aqui, eu tenho uma mesinha que eu coloquei aqui. Eu gostaria de ler alguns versos com vocês. Capítulo 11 de Marcos, no verso 12 e verso 14. Tá bom? 11 de Marcos, no capítulo 11, no verso... capítulo 11, verso 12 e verso 14. Deixa o seu dedo já na Bíblia, tá bom? Porque nós vamos continuar lendo alguns versos depois, tá bom? O verso 11, o capítulo 11, o verso 12 até o 14. Veja, essa é a parte principal da nossa semana de oração. Se você olhar o que eu vou falar, tudo que eu falar aqui, quando eu não estiver usando a Bíblia, você vai encontrar falhas, porque agora ali é uma mistura de humano e Deus me inspirando. Mas quando a gente lê a Bíblia, é um momento que a gente não tem erro. Porque a inspiração agora ela é completa, ela é perfeita, porque nós vamos ler a palavra do Senhor. Então, abra sua Bíblia no capítulo 11, no verso 12 até o 14. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Sabe, meus irmãos e minhas irmãs queridas, nessa história eu acho ela muito interessante, porque ela começa com Jesus amaldiçoando uma figueira. Como que pode o ser que criou a natureza amaldiçoar a natureza? Não a natureza, mas uma espécie da natureza. Uma espécie da natureza. Então, veja, se você analisar esse verso, você vai perceber no restante do livro de Marcos que esse é o último milagre que Jesus faz no livro de Marcos. Entretanto, mesmo sendo o último milagre, você percebe que ele não é um milagre que vai trazer, assim, cura. Ele não vai ser um milagre de bênçãos. É um milagre que ele vai amaldiçoar essa figueira. Veja, ele vai anunciar a destruição. Além do mais, nós temos que entender que a expectativa de Jesus, quando ele foi atraído por aquela figueira, é porque ele estava com fome. Olha, pense muito bem. Não sei se você sabe disso, mas a figueira é uma árvore que primeiro ela dá o fruto para depois dar as folhas. Então, quando Jesus, ele com fome, ele viu aquela figueira, ele olhou para aquela figueira e viu, ela tem folhas. Embora não era período de dar figos. Estava um período em que as figueiras, elas não estavam mais dando frutos. Entretanto, especificamente aquela figueira, ela teve uma aparência de quem daria frutos. Ela teve uma aparência de que ela saciaria a fome do mestre. Porque ela tinha folhas. Porém, se ela tinha folhas, é porque talvez ela poderia ter frutos. Nem que fosse os últimos, os remanescentes. Mas Jesus foi até ela porque esperava encontrar algo de
bom naquela figueira. Entretanto, quando chegou ali, a figueira não tinha nenhum fruto. Ela tinha uma aparência de saudável, ela tinha algo que chamava, que atraía as pessoas até ela, porém, quando Jesus chegou até ela, ela só tinha folhas e não tinha fruto. Veja, Jesus ele não tem desejo de amaldiçoar a natureza e nem ninguém. Entretanto, Jesus, ele sábio como ele é, ele aproveitou aquele momento para dar uma orientação para os discípulos. Jesus, se você analisar o capítulo 9 de Lucas, no verso 55, você vai ver que Jesus, ele é um Deus que ele não veio para destruir, ele veio para salvar você. Ele não veio para te excluir, ele veio para te incluir. Veja, Jesus, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 33, no verso 11, ali está deixando claro que Jesus ele fica feliz, ele se alegra, ele se deleita em te conceder misericórdia. No livro de Isaías, no livro de Miqueias, no verso 7, verso 18, ele vai dizer que Deus, além de amar a misericórdia, ele não tem prazer na morte de ninguém. Jesus não tem prazer no seu sofrimento, nem no meu sofrimento. Jesus não tem prazer em saber que nós estamos sendo julgados por aquilo que as pessoas pensam que nós somos. Veja, Jesus, quando encontra essa figueira na caminhada, nessa sua caminhada, que ele está fazendo da cidade de Betânia até a cidade de Jerusalém, era um período de Páscoa. E quando ele vê essa figueira de longe, ele vai chegar até perto. Porque Jesus, ele foi enganado pela aparência daquela figueira. A gente não pode confundir folhas com fruto. Porque, por mais impressionantes que as folhas sejam, por mais bonitas que elas aparentem ser à distância, elas não significam nada se não houver frutos. Jesus ele estava dando um exemplo para nós de que realmente, muitas vezes, o que falta para as pessoas acreditarem que elas podem ser restauradas é porque no nosso meio daqueles que seguem a Jesus está recheado de pessoas que por fora chamam a atenção pelo seu estilo de vida, chamam a atenção pelas suas palavras, chamam a atenção porque cantam na igreja, chamam a atenção porque pregam na igreja. Entretanto, quando as pessoas vão se relacionar com essa membresia, são pessoas que não demonstram desejo nenhum de restaurar a vida do outro, ou de ter a vida restaurada. Porque por fora, todo mundo é bonito, mas por dentro, não temos fruto. As folhas, talvez seja o que eu canto na igreja. As folhas, talvez seja o que eu prego na igreja. As folhas, talvez seja a minha aparência externa. Mas os frutos não existem. Por isso que as pessoas não estão sendo atraídas por Jesus, porque talvez nós somos como essa figueira. Só temos a aparência de restaurados. E é por isso que Jesus, quando ele amaldiçoou ela, ele quis dar um alerta para você. Um alerta para mim. Porque aquele que não der fruto, vai secar. Nunca será restaurado. Aquele que realmente só aparenta ser, ele nunca será. Então Jesus, ele vai fazer essa análise, porque ele quer falar agora para nós a outra parte desse sermão, que está no capítulo 11 de Marcos, no verso 20 e o 21, que é a segunda parte da lição que Jesus queria dar para os discípulos e para nós. Veja, no verso 20 até o verso 21, está escrito assim, 11, 20 até o 21. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz.
E aí, então, Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoastes secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Porque isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, crendo que receberás, crede que recebestes, e será assim convosco. E aí, então, Jesus, nesse segundo ponto aqui, é muito interessante. Porque era a época da Páscoa, gente. Vocês sabem que na Páscoa era uma festa extremamente importante para o povo judeu. Para vocês terem uma ideia, a Páscoa, ela era um período onde as pessoas vinham de todas as cidades, de todas as regiões, para adorar a Deus no templo e trazendo a sua oferta. Muitas pessoas viajavam semanas para sacrificar o seu cordeiro. Entretanto, muitos desses homens e mulheres, quando eles viajavam durante esse tempo, eles não traziam o seu cordeiro, porque durante o percurso o cordeiro iria se cansar, ele podia tropeçar e ficar imperfeito. Entretanto, o que eles faziam? Essas pessoas sabiam que no templo havia pessoas vendendo cordeiros. Vendendo cordeiros para suprir a necessidade daquele que não trouxe. Veja, gente, em nome de Jesus, entenda que mal que era isso ocasionava. Sabe por que Deus pediu para sacrificar um cordeiro? Não é porque Deus queria matar os cordeiros. Não era a ira de Deus, ela não é aplacada porque você mata um animal. Quando você sacrificava um cordeiro, não era para você mudar a opinião de Deus sobre a sua vida. Quando você sacrificava um cordeiro, não era para as pessoas imaginarem que era um sacrifício igual dos deuses pagãos. Os deuses pagãos, eles exigiam a morte e o sangue de sacrifício porque eles estavam irados contra o seu povo, e os pagãos, então, para não ter o seu Deus irado contra eles, porque essa ira podia ocasionar a morte deles, ou podia ocasionar uma lavoura sem chuva, a terra poderia não produzir. Então, com medo dos deuses, eles matavam os seus animais. Deus, ele não queria que o sacrifício fosse feito porque as pessoas tinham medo. Deus queria que você tivesse o seu cordeiro desde pequeno, para que você se afeiçoasse por ele, para que você amasse o seu cordeiro, para que você entendesse que você ia ter que sacrificar alguém que você amava. Você ia cortar o pescoço de um animalzinho que você já tinha pegado afeto. E quando você matasse esse cordeiro, era para você sentir angústia, para você sentir a dor de matar alguém inocente. Então Deus, ele tinha um motivo diferente no sacrifício. O sacrifício não era porque ele estava irado. O sacrifício era para ensinar uma lição para você e para mim, de que o pecado, ele é mau. Entretanto, essas pessoas, quando chegavam, eles não tinham estima pelo animal. Eles não tinham afeto pelo animal, porque eles compravam o animal. Como eles compravam o animal se tornou uma mercadoria. E o perdão pelos pecados se tornou uma mercadoria. Eles perderam o foco do amor de Deus e do verdadeiro sentido do sacrifício do cordeiro. E a Bíblia diz que essa figueira seca, ela era um exemplo do que estava acontecendo no templo. O templo era suntuoso, ele era lindo, ele era maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, na Páscoa se matavam mais de 200 mil cordeiros. O pátio do templo, ele era do tamanho de 5 campos de futebol. E ali no pátio do templo se praticava o comércio dos cordeiros. E essa situação de comércio, de não mais saber o motivo pelo qual eles estavam praticando
aqueles sacrifícios, mostrava que eles já tinham perdido a noção do que era realmente a vida espiritual ao lado de Deus. Sabe, essas pessoas, elas frequentavam fielmente a igreja. Elas cantavam na igreja. Elas tinham CD gravados. Elas talvez até eram da Novo Tempo, eram pastores da nossa igreja, eram anciãos da nossa igreja, eram pessoas que, como eu, estou aqui, ó, falando, pregando para vocês. Eram pessoas que estavam lá no templo o tempo todo. Não faltava em nenhuma cerimônia sacrificial. Eles louvavam. Eles estavam dando uma aparência de que honravam a Deus. Igual nós aqui, porque muitos de nós lemos a Bíblia todos os dias. Mas nós, talvez, não meditemos no que nós lemos. Nós louvamos o Senhor. Acabamos de louvar aqui e ouvir esse louvor que foi retratado aqui da Semana Santa. Veja, muitos de nós falamos assim, bendita a hora da oração, que é um hino da nossa igreja, mas nós não temos paciência de ficar 5 minutos orando. E se algum irmão demora um pouquinho mais, a gente já fala, nossa, que irmão que demora para orar. Nós cantamos que devemos levar a mensagem ao mundo, vamos dar a mensagem ao mundo, proclamar a história da cruz, mas a gente não convida um vizinho para ir na igreja. A gente não repassa um vídeo do Reavivados. Nós não temos um projeto evangelístico na nossa vida. Nós cantamos que a graça de Deus ela é excelsa, mas nós temos dúvidas sobre a nossa salvação. Veja, as folhas podem até impressionar. Impressiona as pessoas à distância. Mas a menos que essas folhas estejam produzindo frutos divinos em nossas vidas, elas são apenas uma máscara para a gente esconder a nossa real situação. Veja, assim como a figueira era estéril, era doente, o templo estava doente. O templo estava estéril. As pessoas que tinham que ter o templo como um lugar de aproximação de Deus, de transformação, o templo foi deturpado. Veja, Jesus, quando chega no templo, ele vai derrubar tudo aquelas mesas que estavam vendendo não só animais, mas estavam vendendo as ervas amargas, estavam vendendo os frutos para o sacrifício e principalmente vendendo os animais para ser sacrificados. Então, para as pessoas ali, eles perderam a noção do que era o plano da redenção, do que era o evangelho ensinado no ritual do santuário. As pessoas, eles perderam a noção da santidade do ritual, a noção da santidade do que é estar na presença do Senhor. Veja, Jesus ficou muito chateado porque o serviço de adoração havia sido comercializado. Assim, na ira de Cristo, ele chamou o templo de covil de ladrões. Por causa desses cambistas que estavam vendendo as suas mercadorias para obter lucro. Veja, essa é a explicação tradicional que nós temos. Entretanto, a Bíblia diz que a lição verdadeira nós temos que aplicar para a nossa história hoje. Veja, o templo de Deus, ele tinha que ter tido uma outra finalidade. A igreja de Deus precisa ter uma outra finalidade. Só que veja, gente, eu preciso, em nome de Jesus, ser sincero, ser fiel a Deus nos meus pensamentos. Você se conhece, eu me conheço. Eu sei se realmente eu estou no templo, adorando a Deus em espírito ou em verdade, ou não. Eu sei se realmente eu não estou produzindo frutos, porque na verdade eu somente sou uma folha bonita. A intenção de Jesus
não era destruir o templo, mas restaurar os corações de quem estava no templo. Veja, o templo era algo bom. Entretanto, Deus ordenou ao povo de Israel que ele construísse esse templo para que fosse um lugar onde os salvos encontrariam o lugar da restauração. Entretanto, essa ideia de Deus, ela se perdeu com o passar do tempo. Sabe? Quando nós acabamos tornando as coisas boas que Deus criou em coisas ruins, nós nunca daremos fruto. Satanás, ele luta para que isso aconteça na história da sua vida e na história da minha vida. Deus criou você bom, gente. Deus nos criou bons. O mal nos corrompe. Os homens nos corromperam. Os nossos sonhos se perderam ao longo da nossa vida quando nós começamos a perder o contato com a videira verdadeira que é Jesus. Mas mesmo assim, ele está chamando a sua atenção e a minha atenção, porque é hora da gente voltar para trás. É hora para a gente voltar para trás e lembrarmos do dia em que Jesus, ele tocou no nosso coração pela primeira vez para que nós pudéssemos querer ser restaurados para restaurar as vidas. E por que isso se perdeu ao longo da nossa história? Nós estamos sendo contaminados com o pecado de pessoas que nos contaminaram porque nós perdemos o senso da restauração do Salvador Jesus Cristo. Então essa devoção a Jesus precisa se renovar em nossa vida hoje. Na minha devoção eu tenho que ver quais são minhas prioridades. Quais são as minhas prioridades? Será que eu perdi o meu senso de prioridade? Sabe? Olha para a história da sua vida. Reflita quem foi e qual foi o momento que você se afastou das verdades do Senhor e você se tornou, quem sabe, uma figueira que só tem folhas. Ou um templo corrompido. Eu também preciso fazer essa análise na história da minha vida. Porque nesta Semana Santa estamos fazendo ela num momento de pandemia. Milhares de pessoas estão morrendo. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias nós teríamos tempos difíceis. Pragas cairiam sobre a terra. Será que isso não é suficiente para você tomar um sinal de alerta para a história da sua vida? E eu também não. O tempo da figueira acabou. Ela secou e morreu. Ela enganou enquanto ela pôde. E aqueles que estão fazendo vocês serem injustiçados, aqueles que você carrega mágoa contra eles, o tempo deles também vai acabar. Porém, o amor de Cristo está à disposição deles também. Só que se você os odiar, se você permanecer longe de Cristo sem acreditar que a sua restauração também poderá chegar até aquele que você não gosta, talvez você nunca será restaurado. Nós precisamos de uma igreja restaurada. Nós precisamos de pessoas restauradas. Muitas pessoas, elas irão morrer por causa do coronavírus. Porque talvez esse vai ser o único momento em que elas vão aproveitar os últimos momentos da história da vida delas para ser restauradas. Você ainda não está passando por esse momento. Eu também não estou passando por esse momento. Mas por que esperar passar pelo sofrimento para você ser restaurado? Em nome de Jesus, não deixe o inimigo de Deus fazer você pensar assim. Nesta Semana Santa, ela simboliza o momento
em que Jesus, ele morreu no nosso lugar. Nessa Semana Santa, você percebe que foi o momento em que Jesus, ele estava determinado a carregar a cruz dele sobre os seus ombros. Sabe por quê? Porque era o preço do amor. Era o preço pelo qual nós tínhamos que pagar. Mas ele sabe que nós não éramos capazes. Nós nunca conseguiríamos vencer o pecado por nós mesmos. Você e eu nunca conseguiremos ser figueiras que dão frutos. Nós nunca conseguiremos ser templos restaurados, a não ser que nós creiamos que a determinação de Cristo, quando ele esteve na terra, ela só vai surtir efeito quando você determinar na história da sua vida que o que ele fez na cruz, os sonhos que Jesus tinha ao carregar aquela cruz nos seus ombros, era um preço do amor por você. Na face de Jesus, nos cravos pregados em Cristo, quando o sangue de Jesus escorreu sobre ele, quando ele na cruz ele se humilhou, ele se entregou para restaurar a história da sua vida, e em nome de Jesus não permita que ela não seja restaurada. Ele se entregou no seu lugar e no meu lugar. O amor de Jesus, será que não vai ter efeito na sua história? Será que o amor de Jesus ele vai ter efeito na vida de muitas pessoas, mas será que você vai anular a história da cruz na sua vida? Olha, eu não sou digno nem de ungir os pés de Jesus, muito menos você. Ninguém é. Então peça para Deus tocar nos seus olhos. Peça para Deus guiar o seu caminho. Onde é que você se encontra? Onde você está na história da sua vida? Você não foi longe demais. A não ser que você não queira ser encontrado por esse Deus que determinou a sua salvação quando ele morreu na cruz. Só que a determinação de Cristo, ela pode ser invalidada se você não também tiver a mesma determinação. Entregue a sua vida a Jesus, porque ele entregou a vida dele para você, porque ele te amou. E quando ele te amou com uma promessa de te restaurar. Restaurar a mim também. Sabe, quando ele morreu lá na cruz, pode até aparentar que era derrota total, mas foi porque ele ressuscitou. E porque ele vive hoje. Que ele quer mostrar para você que você pode começar agora, ser ressuscitado, ser restaurado e ser uma nova criatura. A infinita graça de Cristo, ela vai te alcançar hoje. Porque ele se entregou no seu lugar. Quando Jesus se entregou, ele quebrou todas as amarras para que você se sentisse e fosse liberto. Jesus, ele nos chamou para segui-lo. Jesus, ele nos chamou para a gente ser restaurados. Entretanto, só uma coisa pode anular o poder de Deus, a restauração, a sua decisão. Então Jesus, quando ele foi até o templo e foi até a figueira, ele deixou um exemplo para nós, para nos dizer o seguinte: eu sei que durante muito tempo você foi injustiçado. Mas eu sei que talvez durante muito tempo você foi o causador da injustiça e eu também. O templo, que era para ser um lugar de transformação, se tornou um lugar de vãs filosofias. Sabe? Seguir Jesus significa viver uma vida frutífera, uma vida de fé nele. Significa não se contentar com as meras aparências. Sabe, se você quer uma igreja restaurada,
Deus, ele pode restaurar essa igreja. Entretanto, essa restauração pode começar agora, nessa Semana Santa, na história das nossas vidas. Nós almejamos uma igreja poderosa, uma igreja que não é aparência de salvação, que não prega uma aparência de poder. Nós queremos uma igreja assim. Mas essa igreja só vai ter poder se o poder de Deus se manifestar nela. E hoje Ele quer restaurar você, Ele quer me restaurar. Por vários motivos, mas entre eles, Deus quer uma igreja que viva e dê frutos, para que as pessoas nesse mundo tão conturbado, em pânico, elas possam encontrar o bálsamo da esperança nas vidas daqueles que frequentam esse templo, que é um lugar de salvação para a humanidade. E nessa noite, Jesus deixou claro que Ele conhece você. E você tem que se conhecer. Quem é que foi que acabou com seus sonhos? Qual foi o momento que você perdeu o seu amor por Deus, o seu primeiro amor pelo Evangelho? Eu sei que esse mundo só traz desilusão para a nossa vida. Jesus deixou claro que tem muitas igrejas por aí que eles estão pregando o evangelho falso. O evangelho verdadeiro é esse da palavra de restauração que ele está falando para nós. E ele quer pessoas como você para restaurar a esperança da humanidade. Para que você dê fruto. Para que você faça a diferença na vida dos outros. Para que você mostre para os outros que salvação não é uma aparência. A Bíblia não é status. A Bíblia é esperança. A Bíblia é poder. Porque o dono da palavra é Jesus, o restaurador. Entretanto, Deus está te convidando para ter uma vida de fé. Uma vida de fé em Jesus significa não mera aparência, mas se dedicar como se fosse um estilo de vida. O nosso estilo de vida tem que ser Jesus, Jesus, Jesus. Salvação, salvação, salvação. Será que hoje aqui tem alguém que gostaria de ter uma vida espiritual produtiva, fértil? Então, para isso, nós precisamos recusar confiar em algo além de Jesus. Você não pode confiar no que você canta, se o que você canta é confiado na sua voz, sem lembrar que foi Deus quem te deu esse talento para você ser um restaurador. Se eu prego, se eu leio, se eu sou um professor no colégio e eu esqueço que eu fui colocado ali para ser um restaurador e não só um mero cientista da ciência que eu leciono, eu nunca seria um restaurador. Se você é um ancião de igreja, ou se eu estou falando, se tem algum pastor aqui, sei lá, todos nós perante Jesus somos iguais. O que você faz com o que você faz? Então, não confie em você. Não confie naquilo que está além de Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele pode não te restaurar, porque as coisas boas que nós fazemos podem estar anulando o esplendor de Cristo. Porque se nós colocarmos fé na história da nossa vida, nós vamos decepcionar os outros. Porque nós perdemos o senso de que a restauração vem pelo que Cristo pode e quer fazer por você. Acima de tudo, ser restaurado significa uma vida de fé
e confiança em Jesus, em tudo. Veja, se na história desse mundo você não percebeu que nós estamos nos últimos dias dessa terra, em nome de Jesus, volte atrás. Essa semana é para uma restauração de todos. É uma restauração para a minha vida. Uma restauração para a sua vida. Jesus sabe se eu estou dando fruto ou simplesmente eu sou uma folha bonita. Se eu sou um frequentador da igreja com os objetivos certos ou não. Mas se você ainda não frequenta essa igreja, se você não se decidiu entregar a vida a Jesus, saiba que permanecer longe de Cristo também é um grande engano. Até onde você pretende ir com a história da sua vida? A gente pode conseguir uma boa casa, um bom carro, uma boa faculdade, um bom status social, mas a própria palavra de Deus diz que adianta o homem ganhar o mundo, mas perder a vida eterna? Saiba você que Jesus, ele conhece a sua história. E não foi por acaso que você veio a esse culto nessa noite. Jesus, ele está te dando a oportunidade de fazer de você alguém que poderá transformar a história da minha vida dentro da igreja. Talvez o Ricardo aqui, ele ainda não chegou ao patamar espiritual que ele precisa, porque talvez há pessoas como você que ainda não se batizou. Pessoas como você que é uma pessoa esforçada, uma pessoa dedicada na família, uma pessoa de valores morais espetaculares, que Jesus está te chamando agora para fazer parte da família de Deus, para aprender mais sobre a palavra de Deus. Quando eu falo que Jesus está interessado, que você faça um plano e você coloque na prioridade da sua vida, fazer uma aliança com Cristo publicamente, mostrando que você aceitou a Jesus publicamente através do batismo, é porque Jesus publicamente ele morreu na cruz demonstrando que você era importante para ele. Então o pacto que ele fez com você, ele fez lá na cruz já, e agora ele está lutando para que você faça o seu pacto com ele. Entretanto, para você se batizar na igreja adventista, você não vai se batizar amanhã. Jesus está apelando ao seu coração para você estudar a palavra dele. Você estudando a Bíblia, você vai entender por que é importante você se batizar. Porque aqueles que se batizam estão confessando publicamente, não só de boca, não só de aparência, que querem ter um compromisso com Jesus, mas estão publicamente se batizando porque querem uma aliança eterna com Jesus, assim como ele já fez com você. É urgente essa mensagem. As pessoas que estão hoje morrendo de Covid, há um ano atrás, elas estavam prevenidas. Um ano depois, elas estão nos hospitais entubadas. Não sei se elas vão viver. E se elas viverem, somente por milagre elas não ficarem sequeladas. Eu peguei o Covid. Eu tenho 2 sequelas do Covid. A minha visão, eu não enxergo mais direito. E a minha memória foi afetada. Toda vez que eu olho para o meu rosto, eu vejo o meu óculos, eu lembro o livramento que Deus me deu. Entretanto, essas pessoas que pegaram o Covid, que serão curadas, ninguém sabe que tipo de sequelas elas terão. Entretanto, eu, como da área da enfermagem também, eu sei que muitas pessoas estão com confusão mental. As pessoas estão com a musculatura atrofiada e não sabemos se ela conseguirá voltar a andar ou ter coordenação motora novamente. Muitas dessas pessoas, elas ficaram com o cérebro tão afetado por essa falta de oxigenação que elas não reconhecem os próprios filhos. Muitas dessas pessoas hoje estão ficando tão sequeladas do Covid que elas estão com falência renal dependendo de hemodiálise. Então, na verdade,
eu nem sei se de fato seria melhor eu ser curado ou seria melhor eu ser morto. Por isso que é urgente aceitar Jesus. É urgente tomar a decisão. Então tome essa decisão hoje, para que Jesus te restaure. Enquanto o irmão cantar essa última música, eu vou estar aqui em oração por você. E cada frase que esse irmão estiver cantando, cada palavra que ele falar, entenda que não é o irmão cantando, é o Espírito de Deus apelando ao seu coração. Porque no final desse culto, Jesus, Ele quer restaurar a sua vida. Agora a pergunta que Ele vai fazer agora é: quer você ser restaurado? A sua resposta você vai dar durante esse louvor a Jesus. Meu irmão, pode louvar, que eu vou estar orando por todos vocês nesse momento, para que Deus toque em seu coração e restaure a sua vida. O mercado está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor. Em suspense está a terra, é a volta do Senhor. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo. A trombeta está soando, os remidos a chama. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo. Aleluia, Ele vem me buscar. Eis que se abrem sepulturas ante a ordem do Senhor. Os remidos ressuscitam entre os anos e louvor, mas os maus em desesperos, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo. A trombeta está soando, os remidos a chama. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo. Aleluia, Ele vem me buscar. Já os salvos vão subindo, ouço o coro angelical, e todo o céu está se abrindo a um brilho sem igual, como o som de muitas águas. Nós ouvimos o ecoar, aleluias ao Cordeiro. Nós já vamos para o lar. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo. A trombeta
está soando os gemidos da chama. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, Ele está vindo, acredita? Amém. Vem me buscar. Eu acho que Deus, Ele tem apelado para nós. Os apelos de Deus têm sido constantes. E nessa noite Deus sabe se você precisa de mais apelos. Se você precisar de mais apelos, saiba que Jesus vai fazer. Enquanto você precisar, Ele vai ir até você. Jesus, Ele já deu provas imensas de que Ele não é orgulhoso. Jesus, Ele já deu provas imensas de que Ele sabe que você muitas vezes resiste a Ele. E agora, não resista mais. Entregue a sua vida a Jesus. Amanhã à noite, o processo de restauração vai continuar. Ninguém vai ser restaurado hoje por completo. A gente não vai dormir pecador e amanhecer santo. Nós não vamos dormir uma figueira improdutiva e amanhecer uma outra figueira improdutiva. Uma figueira, para dar fruto, ela tem que ser cultivada. Ela tem que ser adubada. Ela tem que ser hidratada. E um templo, para ser santo, ele precisa de um processo de santificação. A nossa vida é um processo de mudança, um processo de restauração. Entretanto, essa restauração precisa começar. Se ela começar hoje, amanhã ela continuará. E amanhã à noite nós vamos estudar mais uma vez a palavra do Senhor e Deus vai falar a nós de como que ela vai restaurar a sua vida amanhã. Hoje Ele já falou. Então eu quero terminar agora com uma oração para que a obra que Deus planejou para te restaurar hoje, ela seja dada em nome de Jesus. Mas amanhã essa restauração continua. E a gente vai ter que estar aqui porque o processo, ele é longo. O processo de santificação, o processo de restauração não é uma obra de uma noite, de um culto de 40 minutos. Para destruir a sua vida, ele demora pouco tempo. Mas para restaurar demora muito mais. A restauração completa vai ser até a volta de Jesus. Entretanto, quem garante que amanhã você estará vivo ou eu também? Veja, acabei de receber uma mensagem aqui, que eu vou pôr na minha tela. Você está vendo aqui? Essa irmã é a irmã Priscila. A irmã Priscila era uma irmã com a sua família que frequentava a igreja de Ferroviários. O irmão Emílio frequentava a igreja de Ferroviários. O irmão Emílio está na UTI do hospital, entre a vida e a morte. Diariamente ela me manda o áudio do Emílio aqui para saber como é que é os médicos falando diariamente o seu boletim. O Emílio ainda está entubado. Ele está com dificuldades para sobreviver. O Emílio um dia frequentou uma Semana Santa e se batizou. E fez planos de restauração. Mas hoje o irmão Emílio precisa de pessoas como nós para orar por ele. Porque ele não tem condições mais de orar por ele mesmo. Então nós precisamos interceder pelo Emílio. Nós precisamos interceder por nós mesmos. E isso é um processo semanal e anual e de uma vida inteira. Então, em nome de Jesus, vamos orar agora. Para que Deus possa nos restaurar hoje. E essa restauração continue amanhã. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, aqui estão essas pessoas assistindo esse culto. As pessoas no Facebook, as pessoas no YouTube. Em nome de Jesus, Senhor, eu não gostaria de fazer uma Semana Santa que fosse algo que fosse planejado mecanicamente. Talvez, ó Deus, nós precisaríamos de um tempo maior, porque as pessoas que estão aqui, elas têm a necessidade de um tempo maior de entrega no coração. Mas hoje nós queremos terminar o culto
com a vida restaurada. Eu sei que a restauração de hoje, ó Deus, ela não vai valer talvez para amanhã. Mas hoje nós queremos dormir salvos. Nós queremos dormir confortados pelo teu poder. Então visita a casa desses irmãos aqui, Senhor. Olha qual é o contexto pelo qual eles necessitam ser restaurados. Olha se é na mente, olha se é no trabalho, olha se é na saúde. Se algum de nós, ó Deus, um dia fomos acometidos por essa doença maligna, e nós não tivermos mais tempo, ó Deus, como o Emílio está ali, ó Deus, quase sem tempo de vida. Que o Senhor possa nos ajudar para que essa restauração de hoje possa nos fortalecer ao ponto de que, se nós descermos a sepultura, estejamos salvos. Abençoe em nome de Jesus o Emílio, que está na UTI agora, ó Deus. Acabei de receber a mensagem aqui sobre o Emílio. Ouvi a mensagem enquanto o irmão estava louvando. Ele está lutando, ó Deus. Ainda há vida, ainda há esperança. Ele não pode orar porque ele está sedado. Mas em nome de Jesus nós oramos por ele e por todos os que estão nessa situação. Restaure a vida dessas pessoas. Elimine as sequelas, ó Deus, se eles forem curados do Covid. Mas em nome de Jesus, ó Deus, elimine as sequelas do pecado da nossa vida. Restaure o nosso ser. Abençoe a nossa vida. Entregamos a nossa vida agora. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Deus abençoe muito a vida de todos. Muito obrigada, Ricardo, por essa maravilhosa pregação de hoje. E realmente a gente precisa ser restaurados o mais rápido possível. Mas antes de finalizar, antes de falar qualquer coisa, agradecimento, Ricardo, eu quero te falar que nós temos 2 visitas especiais aqui com a gente. Entraram desde o comecinho, estão aí com a gente até agora, que é o Domingos, um amigo está aí com a gente. E a minha mãe também, Esmeralda, está aí também, prestando atenção. Estão participando aqui com a gente, viu? Gente, ó, eu quero deixar um agradecimento especial para vocês, agradecendo muito ao Domingos, a Érica, todo mundo que está no Face, o pessoal, todos que estão aqui no Zoom participando com a gente, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Abre a câmera aí, todo mundo que tiver com essa câmera fechada, abre ela, nós vamos estar tocando uma música, vai aparecer só a imagem, de vez em quando vai ficar oscilando aí, vai aparecer imagens diferentes, não sai não, fica aí com a gente, dá um tchauzinho, um oizinho na hora da música, fique à vontade para a gente se despedir, tá bom? Beijão para vocês e vamos de música? Nas batalhas comigo estás, e quando caio não me deixarás. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Meu farol, ilumina a noite. Eu te seguirei, meu farol, meu
Gente, ó, feliz semana para vocês. Bom início de semana. Aqueles que vão trabalhar, se protejam, se cuidem, usem máscara, álcool, tomem cuidado. E aqueles que não vão, por favor, fiquem em casa e se cuidem, tá? Um beijão para vocês, que Deus abençoe, ó. Até amanhã.